Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu acabei de chegar aí da academia, tô com uma roupinha aí de treino, né? E hoje eu vim no carro pensando sobre esse assunto que eu vou falar com vocês, que a gente vai conversar hoje aqui no canal, que é sobre musculação. Por que que quem toma tirzepatida deveria fazer musculação ou deveria fazer algum exercício que tenha carga? Que tenha resistência e todas essas coisas, tá? Então hoje vai ser esse bate-papo. Hoje eu vou falar como fisioterapeuta para vocês, tá? Vou falar também como uma pessoa que faz atividade física, que toma tirzepatida, mas que também entende um pouco do assunto, porque eu tenho uma das minhas primeiras pós-graduações que eu fiz, né? Depois que eu me formei na faculdade de fisioterapia, foi a pós-graduação em fisiologia do exercício, na saúde, doença e envelhecimento pela Universidade de São Paulo. E lá a gente trabalhou bastante a parte de exercícios resistidos. Lá a gente orientou idosos, então o estudo científico que se fazia na época, né, do Dr. José Maria Santarém, era com os idosos, então a musculação para os idosos, né? Na reabilitação ali dos idosos. A gente trabalhou com os atletas, então foi um ano fazendo estágio ali dentro do Hospital das Clínicas, na parte de ortopedia. Então hoje eu vou falar também como, não uma total especialista no assunto, mas uma pessoa que já estudou também muito sobre esse assunto, tá? Primeiro, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a doutora Michele Pereira, sou fisioterapeuta dermatofuncional, mas também já atuei ali na área de ortopedia, nessa área de fisioterapia esportiva, já tive academia de ginástica, enfim. Então conheço bem também essa parte, tá? Gente, vocês não liguem porque tá passando bastante caminhão aqui na rua, tá? Tô gravando no meu quarto, então tem a janela aqui, tem a sacadinha, então acaba passando bastante carro aqui na minha rua e vai sair um sonzinho aí, mas vocês não reparem não. Então o que que acontece, gente? A pessoa que está usando o tirzepatida, por que que ela deveria estar fazendo a musculação? Né? Esse assunto já é um assunto bem batido aqui nas redes de informação, né? Os médicos falam bastante, mas as pessoas às vezes se atentam muito com relação à flacidez. Então o que elas pensam é: vou fazer musculação porque senão eu vou ficar flácida. E aí é por isso que eu vou fazer, então, para tipo não cair tudo, então eu vou lá fazer musculação. E na realidade, gente, a musculação ela implica em várias outras coisas, tá? Que eu vou falar para vocês aqui. Vim pensando nesse assunto hoje para poder falar para vocês. Na realidade, pessoal, toda vez que você emagrece 1 quilo, você abaixa o seu metabolismo basal. O metabolismo basal é aquele que mantém você vivo. Então, é o tanto de calorias que você tem aí no seu corpo de reserva que vai ser para a sua sobrevivência, para o básico, tá? Para você poder respirar, poder acordar, se movimentar, é o básico, o metabolismo basal. Todos os exercícios a mais que você fizer, tudo que você fizer ali no seu dia a dia, ele não vai entrar só nesse metabolismo basal. Ele vai entrar como calorias ali gastas a mais, tá? E toda vez que você abaixa um peso, então, tipo, por exemplo, eu perdi 10 quilos, são 10 quilos a menos de metabolismo basal, gente. Então, ele despenca. Então, eu gastava muito mais calorias quando eu era mais gordinha do que agora, tá? Principalmente porque a gente carrega peso também. Então, a nossa musculatura está fazendo mais força para manter a gente vivendo ali, sobrevivendo, porque por conta desse peso. Gente, 10 quilos são 2 sacos de arroz. Vocês já pegaram 2 sacos de arroz? Assim, tipo, e carregaram por um tempo? Tenta carregar 2 sacos de arroz por mais de 5 minutos, para vocês verem como é difícil. Né? Então, são 10 quilos a menos aí que o corpo está fazendo de esforço todos os dias. Isso conta como calorias também. Então, só por isso, o nosso metabolismo ele vai ficando mais lento conforme a gente vai emagrecendo, né? E o que vai manter o metabolismo mais ativo é a musculatura.
Então, quanto mais músculos você tiver no seu corpo, mais o metabolismo vai estar ativado, ele vai ser mais rápido, tá? Como a gente vai perdendo gordura e perdendo peso e tudo mais, se você não estiver fazendo musculação, não estiver fazendo nada que tenha carga, você vai acabar perdendo músculo junto nesse processo. Mas você vai perder mais músculo do que o normal. Por quê, gente? Porque quando o organismo ele está em déficit calórico, quer dizer, você tirou as calorias ali da sua alimentação, está comendo menos. Uma das reservas principais do organismo, que é a reserva rápida ali, a gente fala que é o glicogênio. A musculatura ela se alimenta desse glicogênio. Então, esse glicogênio é o que vai primeiro embora ali do seu organismo, é o que vai ser utilizado ali para manter você viva, tá? Depois que ele usou essa reserva, ele vai começar a utilizar a gordura. Então, ele vai tirar a gordura lá, que é a reserva dele mesmo, que ele deixou guardada lá. Então, ele vai utilizar essa reserva para manter você viva, para manter você fazendo as coisas, as suas atividades e tudo mais. O músculo, gente, sem o glicogênio, o principal combustível para ele, ele acaba perdendo um pouco da força dele do dia a dia, né? E você vai diminuindo o músculo. Então, se você não falar para esse músculo, olha, você é importante, fica aqui, o teu músculo vai ser degradado junto com esse emagrecimento. Você vai perder bastante massa muscular também. E isso não é interessante, porque toda vez que você perde massa muscular, você está diminuindo ainda mais o seu metabolismo. Então, você já está diminuindo o metabolismo porque você está baixando de peso, mesmo sendo com gordura, você já está diminuindo o metabolismo. Mas se você perder músculo, gente, aí é que seu metabolismo vai lá no pé. E aí fica muito mais difícil de você perder peso ou de você fazer a manutenção depois, tá? Por que que pessoas que fazem musculação estagnam menos o peso durante o processo de emagrecimento? Porque elas estão, não é que elas estão criando músculo, gente. Toda vez que você faz um processo de emagrecimento, é muito difícil você ganhar musculatura. Você ganha bastante hidratação na musculatura. Então, esse glicogênio que tem ali no músculo, ele retém água, né? Então, você vai ficar com o músculo mais durinho, tudo mais, mas não é que você vai ganhar volume de músculo. Você vai ganhar ali tonificação muscular, tá? E isso é muito importante porque diz que seu músculo está ativo. Então, o músculo ativo, ele não vai se degradar tão rápido no emagrecimento. Então, por isso que é muito importante você manter esse músculo também. E a pessoa que está conseguindo manter, então, essa musculatura, ela vai gastar mais calorias ao longo do processo, tá? E a pessoa que diminuiu, então, o peso, mas perdeu vários músculos aí com isso também, o metabolismo dela vai ficar mais baixo. Então, com certeza, gente, essa pessoa vai emagrecer menos do que você que está fazendo musculação, tá? Então, por isso que é importante ir sim fazer as atividades físicas, por isso que é tão importante a gente estar fazendo a musculação, para que quando a gente terminar lá na frente o nosso processo de emagrecimento, a gente tenha muito mais massa muscular, porque aí o seu metabolismo vai se manter mais ativo, você vai ter menos possibilidade de estar engordando lá no futuro, de estar tendo um efeito depois de reganho de peso na hora que você começar a diminuir a dose, que você começar ali a ter fome novamente. Porque vai ter uma hora, pessoal, que o pessoal que não está fazendo musculação, esse pessoal vai entrar no platô. E vai entrar num platô muito mais rápido do que você que está fazendo musculação, porque o teu metabolismo está ativado e o da pessoa não. O da pessoa está extremamente empobrecido ali, ele está muito molenga, sabe? E aí, gente, vai juntando tudo, né? Vai juntando que às vezes a pessoa, se é mulher, acima dos 45 anos, metabolismo já, né, já não tem metabolismo, né? O metabolismo já não está assim tão bom. Homem acima de 55 anos, que a testosterona vai baixando, também o metabolismo também é ruinzinho. Então, gente, se não fizer musculação, vai ficar muito difícil. E com a musculação também, a gente aumenta bastante o hormônio do crescimento. A gente aumenta a testosterona também, a mulher também. E aí isso dá mais
vitalidade no seu dia a dia, você tem mais vontade de fazer as coisas do dia a dia, né? E melhora você como um todo. O teu metabolismo das gorduras melhora também porque melhora a resistência à insulina. A musculação é excelente para melhorar a resistência à insulina. Então, tem muitas pessoas que começam o processo de emagrecimento e entram no platô rapidamente porque elas têm resistência à insulina. E a musculação, gente, ajuda demais nessa parte da resistência à insulina. É praticamente um tratamento para resistência à insulina. Então, façam a musculação que vocês vão ver como o organismo ele vai regular desde os hormônios, desde sono, desde resistência à insulina, enfim, várias coisas. O que pode acontecer, gente, é que assim, quem faz musculação às vezes pode ter mais fome, tá? Geralmente dá mais fome. Então, essa pessoa tem que segurar um pouquinho mais ali a parte da boca, né, gente? Porque a pessoa que não está fazendo musculação, às vezes segura muito bem só com o remédio ali. A gente que faz musculação já chega com o estômago grudado nas costas, entendeu? Você já quer chegar comendo assim a capivara todinha. Então você tem que tomar cuidado com relação a isso, tá? Então não é para você aumentar a dose, porque aí você não vai conseguir nem treinar. Então você tem que segurar mesmo a sua boca. Eu acho engraçado pessoas que acham que o remédio vai fazer tudo por elas. Então, assim, elas vão começar a tomar medicação, e aí no final de semana elas podem comer o que elas querem, não precisa fazer exercício, não precisa fazer nada, e a canetinha, o remedinho vai fazer tudo. Então ela vai emagrecer mesmo fazendo todas as coisas erradas que ela já fazia antes, né? Porque foi por isso que ela engordou na realidade, né? Se não houver uma mudança de hábitos, e esses hábitos vão ter que ser carregados para a vida toda, porque agora é a hora que a gente está utilizando a medicação para mudar os nossos hábitos. Se você não mudar os seus hábitos, gente, depois você vai reganhar esse peso no futuro. Então, vamos pensar muito bem com relação a isso. Outra coisa que a gente precisa pensar também é na sarcopenia a longo prazo. Então pensa, já é difícil para a gente ganhar músculo sem tomar remédio, gente, já é difícil. O músculo não é assim tão fácil de ganhar, meus amores, sabe? Para ganhar volume de músculo, ou você tem uma genética boa que você já ganha ali aquele músculo, ou você tem que ralar muito, comer muita proteína, geralmente estar em superávit calórico, mas não comendo muita porcaria, então não comendo tanto açúcar, tanta gordura, então focando mais nas proteínas, nos carboidratos ali que são de absorção mais lenta, né, que não estimulam tanto picos ali de glicemia. Então, na realidade, gente, para ganhar músculo não é tão fácil assim. Se fosse tão fácil assim, os fisiculturistas não precisavam usar anabolizante. Então, não é tão fácil de ganhar músculo, gente. E para perder músculo é assim, ó. Então a gente tem que tomar cuidado, porque lá na frente, quando a gente for um idoso, essa musculatura vai fazer muita diferença na nossa vida. Quando a gente estiver ali numa cama de hospital, a diferença vai ser gigantesca de um pouquinho de musculatura que você tenha, né? E quando você começar a perder a força lá na frente, né? Quando você for idoso, é muito satisfatório você, por exemplo, conseguir levantar 2 sacolinhas do mercado, você conseguir subir as escadas da sua casa, você conseguir não precisar andar de andador, você conseguir dar uma volta na praça sozinho, não depender de ninguém, né? Para ir no banheiro, gente, não depender de uma pessoa para ir no banheiro. É muito importante isso, tá? Para o futuro. É que agora a gente não pensa nisso, só que o futuro chega, né? E vai chegar. Agora, uma coisa bem importante de vocês se atentarem também é que quando a gente está fazendo o uso da tirzepatida, a gente fica com menos força. Por quê, pessoal? A gente está comendo menos. Então, a gente está em déficit calórico. Então, às vezes, a gente chega lá na musculação, até dá um desânimo, porque você olha assim, a galera arrebentando no peso. Você vê, eu estou treinando há 4 meses já, direto, né? Deu umas pausinhas aí que eu já falei para vocês,
Mas agora eu voltei bem firme, assim. E aí eu chego lá, gente, eu tô fazendo, por exemplo, hoje foi o dia de perna, eu tô fazendo Smith só com a barra, 4 de 12. Tô fazendo leg press, 4 de 12 com 40 quilos, sendo que antigamente eu tava fazendo com 150 quilos. Então você imagina como eu perdi força? Mas é por quê, gente? Por causa da alimentação. Comendo menos, é claro que você vai ter menos força. E olha que eu tô tomando creatina, eu tô tomando proteína, tô tomando tudo direitinho, tô tentando bater ali a meta de proteína todos os dias. Mas essa semana que eu tô comendo menos, porque eu já vim de 3 semanas aí que meu peso não baixou nada, então eu comecei a olhar e falar assim: ah, acho que eu tô errando em alguma coisa, vamos olhar essa dieta direito. Acho que ou o metabolismo baixou muito, eu preciso aumentar a musculação, ou eu preciso diminuir um pouco a comida. E aí foi isso que eu resolvi fazer. Então, diminuí um pouco as calorias e fui para academia e falei: ah, agora eu vou aumentar um pouco a carga. E quem disse que eu consegui aumentar a carga? Não consegui. Sem força, porque eu diminuí as calorias, então eu não estou conseguindo aumentar a carga. Foi um treino hoje que eu saí completamente, tipo, exaustivo mesmo. Eu saí com as pernas capenga, gente. Eu saí com a perna bambeando na musculação. E foi, tipo, cara, um treino muito tranquilo. Pra mim, ali do passado que eu tava comendo mais, tipo, um treino muito tranquilo. E agora esse treino tranquilo, pra mim, é assim, estarrecedor, sabe? E aí eu vejo alguns médicos é, na internet, principalmente ali no Instagram e tal, falando, ah, vocês têm que fazer musculação e exercícios aeróbicos, você tem que fazer todo dia, não é só 3 vezes por semana, que não vai dar certo, você tem que ir todo dia e fazer, começar com o exercício resistido ali, né? Começar com a musculação e terminar no aeróbico. Você tem que fazer aeróbico, porque senão você não vai queimar gordura, que não sei o que, não sei o que lá. Pessoal, você precisa ver se você vai conseguir pelo menos andar depois de estar fazendo a musculação, você tá entendendo? A gente não tem essa energia toda aí para tipo sair da musculação e ir lá bater 1 hora de natação, gente. Não dá, você desmaia no meio do treino, não tem condições, sabe? É fora da realidade, esse pessoal tá fora da realidade. Se você tá fazendo déficit calórico, como eu tô fazendo déficit calórico, você não vai conseguir. Simples assim. Então não se cobre tanto também. Mas se você puder priorizar pelo menos umas 2 a 3 vezes por semana fazer os exercícios resistidos, faça, gente, porque vai fazer muita falta depois. Você vai entrar no platô mais cedo se você não estiver fazendo. Agora, se você estiver fazendo uma musculação legal, pode ser que você nem entre no platô. E tem também, gente, as estratégias. Então, 3 semanas que eu tava sem perder peso, praticamente, né? Mas as medidas eu senti que eu perdi ainda. Por quê? Eu estava fazendo mais calorias, eu estava comendo um pouquinho mais, né? Dei umas escapolidas assim na alimentação e estava treinando pesado. Então estava treinando mais pesado. Semana passada eu treinei pesado, tão pesado, perna, que foi uma semana dolorida. Fiquei uma semana quase sem andar, gente. Não conseguia nem sentar direito na cadeira. Mas aí o que que acontece, gente? Gastei. Então meu músculo ali cresceu, musculatura não é nem que cresceu, mas repôs glicogênio, né? Aumentou ali um pouquinho a força, aumentou a hidratação no músculo, o músculo ficou tonificado, e isso também pesa na balança. Mas aí, como eu já tinha 3 semanas e meu peso não baixou nada, falei, vamos fazer uma estratégia. Então, nessa semana aqui, eu fiz um déficit mais agressivo de calorias. Mas é claro que com um déficit mais agressivo de calorias eu não vou conseguir treinar igual eu treinei semana passada, entendeu? Eu não vou conseguir fazer a mesma carga, eu não vou conseguir ter aquela força final ali para fazer até a falha do músculo, sabe? Porque senão no dia seguinte eu não ando, gente. Eu já saí de lá tremendo da academia hoje, fazendo 40 quilos. Então isso a gente tem que ter noção também, sabe? Porque senão a gente se cobra coisas que são impossíveis de fazer. Mulheres, gente, na minha idade, eu vou fazer 48 anos no próximo mês. Então, climatério, né? Não estou na menopausa ainda, mas estou no climatério. Mulheres, climatério, menopausa,
também tem menos força, pessoal, por causa dos hormônios. Os hormônios estão todos bagunçados e a gente também tem menos força. A gente também perde muito músculo nessa época. É por isso que a mulherada engorda muito na menopausa, porque perde muito músculo. E aí substitui, né, o músculo pela gordura, não é isso? A pessoa começa a ficar mais fina, perna fina, e a barriga começa a crescer, né? Fica com aquele abdômen super globoso. Por quê, gente? Porque corpo de menopausa, né? Por quê? Por causa dos hormônios, que vai perdendo um pouco de musculatura, né? E aí a reversão disso, né, ou pelo menos amenizar isso seria fazer então a musculação, por isso que ela é tão importante. Então, entre a musculação e o exercício aeróbico, neste momento de perda de peso, melhor é a musculação. Quando o metabolismo estiver estagnado, então, por exemplo, entrei no platô, tentei essa estratégia primeiro. Então, abaixei as calorias, estou treinando musculação. Deu certo? Ótimo. Semana que vem, baixou essa semana a minha caloria. Semana que vem eu não vou ficar nesse déficit agressivo de novo. Vou aumentar um pouquinho. Aí fico mais um tempinho. Entrou no platô de novo, reduzo. Vou lá, faço a musculação normal. O máximo que eu aguentar, depois eu subo um pouquinho a caloria. Depois não deu mais certo isso, então podemos dar um choque no organismo diferente. Então eu vou baixar um pouquinho a dose do meu remédio, uma semana eu baixo a dose e vou aumentar o dobro de proteínas. Então, vou comer o dobro de proteínas, vou fazer um superávit calórico e vou treinar pesado naquela semana, para arrebentar mesmo. Porque aí eu sei que eu vou aumentar o meu metabolismo, entendeu? Vou deixar o metabolismo lá em cima, porque aí ele vai tudo para a musculatura vai ficar pá, umas 2 semanas fazendo isso, você vai ganhar um pouquinho de gordura também, não tem problema. Mas aí depois, na outra semana, você baixa de novo, faz um déficit calórico novamente, entendeu? Continua treinando uma carga menor, mas baixa de novo. E aí você vai ver se essa balança não destrava. Ah, destrava. Não é dose, gente. O pessoal começa só, aumenta a dose. Ah, não sei o quê, aumenta a dose, aumenta a dose. Não vai destravar. Não vai destravar. Vai por mim, gente. Conheço, gente, já fiz lá estágio com fisiculturista, já fui dona de academia, já conheço essa galera, meu. Conheço essa galera do fitness. É assim que funciona, gente. Então, se você também está passando, como eu passei aí 3 semanas sem essa balança descer, experimenta fazer também essa pegada aí, essa coisa com a musculação e com a dieta. Eu tenho certeza que também vai destravar o seu platô aí, tá bom? E é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer aqui abaixo, tá? E é isso, pessoal. Se você faz musculação e já faz essa jogada de platô, já escreve aqui para mim se tem dado certo para você, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.